Oi galera, começando mais um vídeo aqui no PTK e Pipoca, sejam vocês todos muito bem-vindos. Vou finalmente trazer aqui os meus comentários, a minha opinião sobre as Marvels, filme que acabou de estrear aí nos cinemas e traz a direção de Nia da Costa aí pela primeira vez no MCU, prometendo aí essa reunião entre Capitã Marvel, Monica Rambeau e Miss Marvel, vividas aí respectivamente por Brie Larson, Teyonah Parris e Iman Vellani, e também com o retorno de Nick Fury, do nosso queridíssimo Samuel L. Jackson, último filme da Marvel em 2023, prometendo andamento aí para várias histórias que estão em curso aí há algum tempo no MCU e apontar aí para o futuro. Mas antes de tudo, vou pedir para você já ir deixando aqui o seu like. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve no canal, muito importante. Também clica aí no sininho, deixa as notificações ativadas para não perder vídeo nenhum. Dá tempo de ir fazendo enquanto eu rodo a vinheta para a gente falar de As Marvels. Olha, eu com certeza me diverti assistindo o filme. Tem alguns momentos que eu dei bastante risada, assim, mas não de uma forma forçada. Eu acho que foi orgânico, genuíno. Ele começa maravilhosamente bem. Eu lembro automaticamente ali de Star Wars, sabe? Lá dos anos 70, 80, assim. Dessas aventuras de ficção científica dali da época. Porque tem uma vibe meio assim, com trilha sonora, com ambientação. Eu gosto muito da estética. Acho que o CGI tá no ponto. Todos os adiamentos ajudaram nesse trabalho também, eu acho que eles tiveram tempo de aperfeiçoar e tudo mais. Acho inclusive que tem um visual bastante bonito, soluções interessantes ali. Eu acho que já começa estabelecendo muito bem os pontos, não fica queimando gordura, ele já vai ao ponto, já mostra o que tem que mostrar, já estabelece a trama, já estabelece os personagens, onde está cada um. A troca é muito boa, a cena de ação que logo temos no começo é muito legal também. Eu acho inclusive que as cenas de ação são muito bem filmadas pela Nia da Costa, em coreografias e tudo mais. Essa questão da troca de poderes, a interação entre elas durante as batalhas e tudo mais, é muito legal de ver, porque é uma situação inédita para dentro do universo cinematográfico da Marvel, e eu acho que é uma questão assim que dá um frescor, que eu acho interessante. Gostei realmente. O meio, para mim, do filme é o mais problemático, apesar de eu ter ressalvas também sobre o final. Mas o meio é muito problemático porque é onde as cenas de ação não funcionam tanto para mim. Eu acho que algumas coisas definitivamente vão incomodar algumas pessoas em relação aos flirkings, por exemplo, algumas questões ali, mas isso não chega a me incomodar assim, porque se a gente for pensar que é um filme de quadrinhos, existem coisas mais estapafúrdias, mais absurdas nos quadrinhos, e eu acho que isso aqui é o de menos. Eu acho que existe realmente uma interação ali, uma motivação de roteiro para resolver algumas coisas. Muitas das coisas ali você percebe que tá ali porque o roteiro precisava de alguma solução e foi a melhor que eles encontraram, e é isso que vai seguindo ali. Eu acho que realmente aqui o filme ele funciona muito. A direção da Nia da Costa para mim é quase 100%, ela funciona na maior parte do filme para mim. Eu acho que a interação entre as três é uma coisa muito boa também. E essas jogadas, e aí eu falo de tudo, tá? Eu falo das interações, dos diálogos, das brincadeiras, do drama, dos poderes, da troca de lugar, do estabelecimento de cada uma dentro do universo Marvel, dentro da dinâmica ali. Eu acho que as três ali funcionam muito bem, tanto no pensamento que existe sobre elas, como na defesa que essas atrizes fazem para esses personagens. Eu acho que ali as atuações são boas, eu acho que funciona muito bem, existe um equilíbrio ali, um pouco mais de seriedade na Carol, um pouco mais de sagacidade na Mônica, um pouco mais de carisma, de jovialidade na Kamala, então eu acho que isso funciona bastante. Eu acho que a vilã não funciona. Eu acho até que a Zawe Ashton se esforça ali para tentar trazer uma imponência, mas a vilã para mim não tem história. Ela tem ali um motivo simplesmente para colocar essas personagens numa esteira, para alocá-las num ponto que eles precisam alocá-las como eles alocam no final. Essa vilã ela não tá ali para mais nada. Dos vilões genéricos da Marvel que a gente já tem, eu acho que ela é uma das mais genéricas, se não a mais genérica, porque ela tem uma proposta muito fraca, que é muito batida, mas aqui consegue ser muito mais fraca, e eu acho que ela sai de cena de uma forma muito absurda,
absurda, sem propósito, sem emoção e sem motivo ali pra mim. Eu acho que é muito ruim a forma como eles encerram a história dela dentro desse filme. Então realmente ali me incomoda muito. A vilã pra mim é muito ruim assim. Mas eu acho que esse filme realmente aqui, ele não é uma grande sala de espera para uma cena pós-crédito, porque a cena pós-créditos pra mim, eu acho que ela vai deixar algumas pessoas muito felizes, talvez exploda a cabeça de algumas, deixa elas muito interessadas, mas eu acho ela de certa forma bem coerente com coisas que a gente já viu, porque ela casa com coisas que a gente já viu e é só mais um passo de uma coisa que a gente já viu. Então não é nada assim muito fora da curva que você fique, nossa, agora vai ser uma coisa muito, vai estabelecer uma coisa completamente nova. Não, ela é um adendo de uma coisa que a gente já viu. Então é uma cena pós-créditos ok, interessante para uma progressão de história. Eu acho que como a cena pós-créditos se dá, né, o porquê ela acontece, eu acho que é o mais interessante. Esse filme não é uma grande sala de espera para uma cena pós-créditos, não. Ele é uma grande extensão para a gente realmente fechar alguns ciclos e realmente servir de ponte para colocar os personagens em um ponto que a Marvel com certeza vai precisar deles para o futuro. As 3 personagens elas terminam aqui de formas que eu precisava da Carol nesse ponto, eu precisava da Kamala nesse ponto, eu precisava da Mônica nesse ponto, eu vou usar esse filme para colocá-las nesse ponto, e é isso que acontece aqui. Mas ele é um bocado divertido sim, eu acho um visual bem legal, é um dos visuais mais legais da Marvel, eu gosto muito da trilha sonora, de verdade, mas eu acho que o filme ele é curto demais, assim, de certa forma. Eu acho que se ele ganhasse um pouquinho mais aqui ou ali, ele seria um filme mais completo, um pouco mais enxuto em relação à estofa, em relação à progressão. Porque eu sinto que algumas coisas ali faltaram, eu acho inclusive isso na montagem. Você percebe que tinha mais material ali, mas eles decidiram cortar, eu não sei exatamente porquê. Não sei se é para dar uma fluidez, porque eles começam de uma forma muito já assim, como eu falei, eles já começam na ação, já começam estabelecendo história, eles não perdem tempo, não param para queimar gordura. Então eu acho que algumas coisas eles vão solucionando dessa forma. Existem algumas coisas ali que a gente poderia até dizer que são MacGuffins, assim. Existem umas etapas a se seguirem. E essas etapas eu acho que elas passam muito rápido, elas são cortadas de forma muito abrupta. E eu acho que isso vem muito em relação à própria situação da vilã. Então como a vilã ela é fugaz, assim, de certa forma, ela não tem muito estofo, ela não tem uma história muito interessante, ela não tem uma presença assim que realmente marque, todos os checkpoints que tem em relação a ela e ao que ela quer fazer contra a Capitã Marvel e consequentemente ali entra em conflito com as Marvels, eu acho que tudo isso fica muito fraco porque a gente sempre precisa que essas heroínas estejam pulando para a próxima etapa e deixem aquilo um pouco para trás, então realmente eu não acho que existe uma costura ali muito interessante em relação à história deste filme em si, fica em detrimento para que aquela história maior, que é como eu falei, onde a Marvel, né, o universo cinematográfico da Marvel precisa que essas personagens estejam ao final, então essa história ela se sobressai, ela precisa ser mais completa em relação a essa história desse filme. A história desse filme em si, ela tá ali para servir a história maior, que é onde eu preciso colocar essas personagens. Mas eu acho realmente que ele ganha muito nessas 3 protagonistas. Eu não acho o pior filme da Marvel, de longe não é o pior. Eu não acho um filme esquecível, que não precisava existir ou coisa assim. Ele tá ali para estabelecer realmente uma situação e é isso que ele faz. Ele tá ali para apresentar conceitos. Ele é mais uma situação, assim como para mim é Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, assim como é Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Eles existem um arco dramático ali talvez um pouco mais arraigado do que tem aqui, apesar de ter arcos dramáticos interessantes, relação Carol e Mônica, relação Carol e Kamala, relação das 3 em si, o estabelecimento delas como heroínas e o posicionamento que elas estão no universo ali, mas eu acho que assim como os outros filmes, esses 2 filmes principalmente que eu citei, nossa, tem essa situação que está acontecendo aí, multiverso, etc. Uma hora ele vai realmente ser uma coisa muito grandiosa, assim, para não dar mais spoilers aqui para vocês. Mas eles conseguem divertir, eles conseguem trazer algumas novidades pro MCU que são interessantes, principalmente na mão da direção da Nia da Costa. Eu acho que tem uma trilha sonora um pouco mais marcante do que a maioria dos filmes da Marvel. Eu acho que esse trio é muito potente, eles funcionam. Eu acho que o Nick Fury funciona. Gosto muito da parte musical, como eu já tinha até falado aqui no vídeo sobre expectativas do filme, que a gente já vem falando aí há um tempo. Gosto, mas eu gostaria de ver um pouco mais disso. Eu acho que nessa ideia de ter uma montagem muito ágil, eles acabaram picotando algumas coisas ali que de repente ficariam mais interessantes, arraigariam melhor essa história, esse filme, daria um pouco mais de
estofo para toda essa progressão de história aqui. Mas é um filme divertido, é um filme interessante, estabelece alguns pontos interessantes, principalmente onde aloca as suas personagens principais ao final. A gente tem algumas coisas ali novas que eu acho interessante, que de repente se a Nia da Costa retornar, ou outros diretores que acabem se inspirando no que ela fez aqui, possam trazer um pouco mais de diferença. É uma questão de assinatura, uma questão de trazer frescor, e realmente eu vejo ali que ela tem o interesse de realmente elevar essas personagens ao que elas são, ao que elas podem ser, cada uma dentro da sua conjectura, e ela consegue fazer isso. Acho um filme interessante para estabelecer algumas conexões, para encerrar algumas coisas que estavam em aberto. Eu acho que é um dos filmes que até conseguiu se sobressair assim, trazendo novidades em divertimento dos que a gente tem visto da Marvel nos últimos tempos. Mas eu recomendo que seria mais interessante você, se ainda não assistiu, que vá ao cinema e tire suas próprias conclusões aí. As Marvels, como eu falei, já está em cartaz nos cinemas aqui do Brasil. O vídeo de hoje então vai terminando por aqui, espero que vocês tenham curtido. Se você já assistiu as Marvel, deixa aí nos comentários o que você achou do filme. E também não esquece de deixar, claro, o seu like, de se inscrever no canal, de ativar as notificações, para não perder vídeo nenhum, aumentar nossa comunidade e fortalecer o trabalho por aqui. A gente se vê a qualquer momento em mais um vídeo aqui no canal. Tchau, tchau!